mais um podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios e empreendedorismo de A a Z. Gente, hoje eu estou congestionada. Dá um desconto pra mim. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Tenho um convidado hoje que a história dele é surpreendente. Realmente é uma história que, para você que está com dificuldade de superar alguma coisa, acredito que ele vai te ajudar muito com insights, porque hoje ele é empreendedor, mas ele já foi morador de rua, já passou por alguns bocados que ele vai contar pra gente, e hoje ele teve a vida transformada. Eu tô com Jefferson Santos, ele é personal, empresário, fundador da Performance Trainer VIP. É uma academia aqui em Mogi das Cruzes, que tem um nicho diferente, fica na Vila Oliveira, em frente ao mercado Alabarce. Jeff, vou chamar ele de Jeff porque a gente conhece ele como Jeff. Jeff, seja muito bem-vindo. Bruna, muito obrigado pelo convite. Adorei o seu espaço, gostei muito. Tem que aproveitar e fazer também, falar aqui do nosso espaço. Eu tô no On Studio. On Studio é nosso estúdio oficial de gravação, garota propaganda. Fica aqui em Mogi das Cruzes, tem o link no vídeo também, você que quer gravar, disseminar conteúdo, conhecimento, não perca tempo, entre em contato com a equipe. Jeff, aqui Gênesis é a criação, o início, como tudo começou. Assim como a gente for olhar, a gente traz empreendedorismo de A a Z. A, que é o início do alfabeto, a Z, então seria no todo. A gente remete também à questão bíblica do início, né? E a gente fala que Apocalipse até então é o fim dos tempos, aqui pra gente é transcender, né? É realmente eternizar o negócio. E eu queria que você contasse pra gente, primeiro aqui, por que a tua academia é diferente? E aí, depois, como é que tudo começou, né? Quando que você resolveu empreender? Como é que... Você não começou... A tua vida não era como é hoje, né? Então, conta pra gente aí qual foi o start. Vamos por partes. Vamos. Vou falar um pouco sobre essa questão do empreendedorismo. Eu acho que eu já tinha dentro de mim essa veia empreendedora, tá? Vou contar um pouquinho, porque quando eu era criança, meu pai já tinha comércio. E eu lembro que uma das vezes eu comprei, no dia de finado, uma caixa de vela e fui pro cemitério da Vila Formosa para vender. Eu e um amigo meu. Isso nós éramos crianças, sei lá, 13, 14 anos. Porque eu queria ter o meu próprio dinheiro. Então acho que essa veia empreendedora já vem lá de trás. Todos os movimentos que eu fiz, sempre eu pensei em estar empreendendo. Sempre estar fazendo alguma coisa, vendendo, sempre buscando uma liberdade. Vamos dizer que a gente sabe que não é tanta, mas buscando isso. A Performance Trainer começou em 2014, né? Então, uma empresa consolidada hoje que eu tenho, ela começou em 2014. Começou na cidade de Suzano, porque eu cheguei num momento de personal que eu não conseguia mais atender todos os meus alunos. A minha agenda estava muito cheia, então eu atendia as pessoas de Poá, atendia a Suzano, atendia em Mogi, e eu ficava de moto, me locomovendo, 6 horas da manhã e até as 22, e aí eu comecei a perceber que eu estava sem qualidade de vida. E eu falei, por que não centralizar tudo isso? Eu já tenho os clientes, eu já tenho um modelo de negócio que está dando certo. Por que eu não centralizar isso num lugar só e eu não sair tanto? Né? Então, vou perder alguns alunos, de repente, de Mogi ou de Poá, mas eu vou ganhar outros alunos. E eu vou conseguir atender outras pessoas. E aí, em 2014, eu montei um treinamento funcional, porque estava bem alta. Só que dentro desse treinamento funcional, eu usava a musculação, usava o fortalecimento de core. Então, é um método bem diferente. Por esse cuidado que tem de cuidar do corpo de uma forma geral, que fala um corpo inteligente. É um método diferente. É um método diferente, comprovado cientificamente. Então, eu fiz alguns cursos, mais de 54 cursos dentro da área de musculação, crossfit, funcional. E aí eu montei um modelo meu, de tanto eu fazer, repetir, eu montei um modelo prático que dava resultado. E fui testando nos meus alunos. E todos eles começaram a ter resultado. Emagrecimento, outros foram para campeonato, outros começaram a melhorar a qualidade de vida, 100 horas, e eu viajar e falava, Jefferson, consegui andar muito mais do que a outra viagem que eu fiz. Eu falei, pô, o negócio dá certo, vou centralizar isso. E aí eu abri em Suzano um espaço. E aí eu atendia, na época, 5 pessoas por horário. Tá? Esse é um modelo que eu atendia. Eu já treinei em academia assim. Aí dentro desse modelo,
A ideia era ter um gasto calórico alto para condicionamento físico. Tá. Entendia? Pô, a pessoa, quanto mais ela gastar energia e ela trabalhar nos batimentos mais altos, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, vai emagrecer. E realmente isso aconteceu. E eu fiquei fazendo isso por 11 anos, em Suzano. Montei uma unidade... Com a sua academia ou atuando numa Não, academia de alguém? Não, na minha academia, no Tá, meu negócio, tá. já empreendendo e dando aula, né? E aí eu fiz o quê? Eu atendia uma pessoa por horário, eu comecei a atender 5. Perfeito. Então, otimizar, você começou a escalar, né? Escalar Ganhar o mais por negócio. hora. Exatamente. Aí eu comecei a escalar mais a questão do financeiro. Comecei a ganhar muito mais. Não cobrava a mesma coisa de uma qualidade de um aluno, cobrava um pouco menor, mas ganhava No volume. no volume. E aí eu comecei a fazer isso e no início só eu dava aula. Então eu dava aula das 6 da manhã até as 9. Só que já era uma vantagem porque eu não precisava me locomover tanto. Chegou um momento que eu falei, pô, não aguento. Não aguento fisicamente, não dá, porque eu preciso treinar, preciso também ter qualidade. E aí eu contratei professores e comecei a treinar eles para repetir o que eu estava fazendo. E aí eu vi que dava muito certo. E aí eu comecei a treinar muitos professores, né? E esses professores, eles entendiam o método, ficavam ali, aprendiam, muitos deles saíram, montaram o próprio negócio depois, outros atenderam como personal, mas todo com essa base do meu método. Então, eu consegui escalar. E aí eu consegui abrir outras unidades. Fiquei em Suzano, Mogi e vim para Mogi em 2021. Montei uma unidade também em César, com o mesmo modelo e continuei assim fazendo esse trabalho diferenciado. E só que 2021 para 2025, para muitos empresários foi um ano bem desafiador em questão de empreender, né? Acho que as pessoas que estão querendo empreender saibam que não é só mares de rosa, tem também os desafios. Pode ser o desafio externo, desafio com o funcionário, desafio com o governo, com o imposto. Tem N coisas que pode acontecer, né? E aí eu passei por um momento bem difícil. Eu acho que é legal a gente falar isso também, porque as pessoas acham, o cara é empreendedor, é empresário, puta, tá rico, tá ganhando dinheiro, tá viajando, tá fazendo um monte de coisa. É abusador do empregador, porque tem alguns discursos aí que eu vou te falar, hein? É, Não sei se então, você tem acompanhado. tem muitas coisas, né? E aí as pessoas não sabem o outro lado, né? Que é de estar ali com toda a responsabilidade, abrir uma porta, você tem uma responsabilidade enorme com várias pessoas, com várias coisas. Inclusive gerar emprego, treinar pessoas, né? Colocar a pessoa no mercado de trabalho, querer que ela tenha um atendimento padrão excelência. E aí eu foquei num outro modelo que eu comecei a ler um livro chamado Oceano Azul, né? E nesse livro fala que as pessoas às vezes ficam brigando tudo pelo Mar Vermelho, pelo Oceano mercado. pelo mesmo mercado. E hoje o fitness é um mercado que está super em alta. Só que eu vejo muitas pessoas brigando pela mesma fatia do bolo. E aí eu falei, cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso olhar o que as pessoas não estão vendo. E eu preciso de uma dor. Quem que é essa pessoa? E eu comecei a relacionar todas essas partes. E aí eu saindo do mercado do Alabarce, eu olhei e vi uma porta ali, vi aluga-se. E por empreendedor, eu acho que isso é importante, quando você tem feeling, quando você consegue ter percepção. E você consegue ver algo que ninguém está vendo. Eu olhei e vi ali, falei, puta, aqui é um modelo estratégico para montar um negócio. Aí eu comecei, eu sempre faço isso, né? Comecei a colocar os pontos positivos que teria em montar um negócio ali. Primeiro ponto para mim foi o mercado. Você acredita? Uma coisa externa. Tá. Falei, o mercado. Por que o mercado? Porque o público que eu quero atingir, ele frequenta esse mercado. A saída do mercado é em frente à academia. Puta, um mega merchandise. É uma chamariz muito forte. E aí eu falei, pô, isso já tem um ponto forte. Então eu tenho uma localização boa, eu tenho um mercado que traz o cliente que eu quero aqui o tempo inteiro, ele vai estar olhando para isso. Agora eu preciso entregar algo diferente também. E aí foi a ideia que eu foquei em 100% fazer um trabalho personalizado. Tá? Não é individualizado, não é um por um, né? São 2 professores para 4 alunos, mas individualizado. O que quer dizer isso? Que a pessoa vai lá com as dores dela, com a necessidade dela, e o professor vai montar o treino conforme a necessidade do aluno. É individual. Né? Então, dentro do meu método de trabalho, que a gente trabalha o full body, alguns modelos diferentes de musculação, a gente consegue também especificar o que esse aluno pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer, como ele pode fazer isso. E aí eu treino os meus professores para entregar isso para os alunos. Então a gente tem, o diferencial é atender quem não gosta de academia, mas que precisa.
né? Porque hoje a academia não é só questão de estética, é questão de saúde. Saúde. É saúde, é em primeiro lugar. Saúde mental, saúde física, sabe? Então, assim, sociabilização. Então, um grupo fechado, 4 pessoas. Você consegue sociabilizar com aquelas 4 pessoas que estão ali. Saúde física, porque a atividade física vai te dar isso. De 2 a 3 vezes na semana, você já sai do sedentarismo. Então, a gente coloca já os planos de 2 ou 3 vezes na semana. Não é aquele público que quer estar todos os dias na academia. Porque eu treino todos os dias. Mas eu já tenho o hábito, eu já fui, né, quase um atleta, assim, não profissional, mas um atleta amador, já corri maratona, então eu tenho condicionamento para isso. Só que muitos homens da minha idade, de 45, 47 anos, não teve uma vida dentro do esporte. Mas hoje ele entende, pô, tô beirando 50, eu preciso cuidar da minha saúde. Onde eu vou, performance training VIP. Preciso cuidar da minha saúde, porque lá eu vou ser assistido, lá eu vou ser olhado, lá eu tenho certeza que vão cuidar da minha saúde, vão me entregar o que eu preciso para melhorar meu colesterol, para ter uma locomotividade melhor, subir, descer escada, para eu sentar no vaso, para eu conseguir carregar uma sacola. Então a gente atende esse público acima dos 45 que está querendo uma qualidade de vida melhor. Não que não atenda o público mais novo, tá? Sim. A gente já tem alunos lá que tem alta performance também. A gente tem uns 3, 4 lá que é 100% estética. A gente entrega também, tá? Mas o nosso foco, o nosso nicho foi isso. Então, a gente diferenciou. Então, a pessoa que está pensando em empreender, não seja leigo em abrir um negócio sem saber qual é o público que você quer atingir. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que ser muito claro, sabe? Deixar bem claro para você. Porque você sabendo quem você quer atingir, o seu negócio vai trabalhar e vai se conectar com esse público. A sua entrega vai ser para ele. E começa a chamar o mesmo daqueles dali. E aí eu acho que é onde você começa a ter um diferencial. E é super bacana você trazer isso. E eu vou trazer como dica para você que está com a gente, Canvas modelo de negócios. Né? Se você dá uma googada, você vai ter ali... O Sebrae trabalha muito com essa ferramenta, onde você vai começar um negócio, ele vai trazer para você quais são as suas entregas, quem é o teu público-alvo, qual que é a tua proposta de valor. Então, a partir do momento, a gente vai trazer aqui a academia, mas pode ser qualquer negócio. Poxa, se eu vou ter uma academia e existem várias academias no mercado, por que eu vou escolher a minha? Né? Aí, de repente, o teu negócio é uma padaria. Poxa, se você vai para uma padaria e existem várias padarias ali naquela região, por que eu vou escolher a sua? Então, entender qual que é o seu diferencial. Então, lá tem várias caixinhas para você responder. E aí você, no final, consegue entender a estrutura de custo, quais são os recursos que você vai precisar para tirar o negócio do papel, até para remodelar o negócio. E o que ele está trazendo do público-alvo é tão importante, porque às vezes a gente quer falar com todo mundo e o nosso negócio não é para todo mundo. Meu próprio podcast, ele é nichado, é para empreendedores e aspirantes a empreendedores ou pessoas que querem crescer na carreira. Quem não tá afim e não gosta dos temas que eu falei, não gosta do podcast, tá tudo bem. Só que quem gosta tá ali. E quando você fala com a pessoa certa, você é muito mais certeiro, né? Às vezes a gente, principalmente em marketing, comunicação, ter esse cuidado de... Achei que era para arrumar meu microfone, né? Ela olhando. Ter esse cuidado de, poxa, a linguagem é diferente, né? Então, vou trazer o teu exemplo, tá, Jeff, da academia. Acredito eu que você focou nesse público porque é um público empreendedor, empresário, que ele tem condições de pagar a academia, ele vai te dar previsibilidade, ele vai ter recorrência. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Não que outros não tenham, mas para o que você quer oferecer, tá mais linkado. Se a gente vai olhar para uma academia mais modelo de rede, ela já pensa, ela já tem um olhar diferente, é uma outra estratégia de negócio. Então é importante entender qual que é a tua estratégia, porque da tua estratégia você vai entender qual é o público que você quer conversar. Eu vou aproveitar e falar algo de um outro negócio que eu tenho, que é da construção civil. Eu estava conversando exatamente sobre isso esses dias, quando a gente estava pensando em algumas estratégicas de público-alvo. Tem uma pessoa no time que estava batendo o pé. Não, tem que ser porque, como a construção é em EPS, então ela é mais econômica e mais veloz, é mais rápida. Vamos bater a tecla do mais barato, mais barato, mais barato. Eu falei, não é o mais barato. Ele é uma consequência, mas eu não quero a pessoa que venha para o mais barato, eu quero a pessoa que venha para a velocidade.
É diferente, porque quem quer velocidade não quer o mais barato. Então, eu não quero quem está buscando preço, porque a gente vai se posicionar não como algo popular, mas se posicionar por algo que entrega mais rápido. E aí tudo isso impacta, gente, em recorrência, previsibilidade, inadimplência, porque a gente tem que olhar tudo isso dentro do negócio, né? E aí a gente entende hoje que o nosso público-alvo principal é o mercado B2B e não o B2C. E quando eu vou no mais barato, ok para o B2B ser o mais barato, porque uma própria incorporadora que precisa de uma construtora, na escala vale a pena. Mas no individual não, mas tudo isso é estratégia, não tem certo e errado. E aí eu vou aproveitar o que você falou quando você fala do livro Oceano Azul, para vocês lerem, né? Quem quer adquirir esse conhecimento. E é bem bacana, porque quando eu começo a Megaluz Negócios, eu comecei com essa frente também, esse livro também me ajudou bastante. Porque eu falei, poxa, onde é que eu vou pescar? Porque tá todo mundo pescando, eu vou pegar no mar, né? Pescando no mesmo lugar. E se eu vou para um lugar onde ninguém está pescando, não é que vai ter mais peixe, mas tem peixe só para mim, né? E são eles que eu quero. Então, eu também comecei a Megaluz num mercado muito nichado, que era o mercado de seguros. Foi estratégico. A minha empresa é de RH estratégico, né? A gente ajuda pequenas e médias empresas a fazer gestão de pessoas, contratar, treinar lideranças, processos. E nesse modelo, se eu contasse para o mundo, olha só, RH estratégico, mas quem é você? Eu seria mais uma em meio a um monte de empresas de RH estratégico. Só que não, eu tinha um nome forte no mercado de seguros pela carreira que eu construí. Então, eu aproveitei isso e falei assim, opa, nós somos o RH estratégico focado no mercado de seguros. Então, aquele aquário, mercado de seguros, vai contratar uma consultoria para ir. Eu quero a Megaluz porque ela é especialista no meu mercado. Então, levar em consideração tudo isso, acho que foi muito inteligente, inclusive, e aí para poder explicar para as pessoas como elas aplicam isso no dia a dia. Eu fiquei curiosa de algo. Você registrou seu método? E aí, se alguém copia? Já copiaram? E aí, eu fiquei com essa curiosidade. Não, assim, algumas pessoas que já trabalhou para mim, algumas mesmo, bastante, já copiou o método e eu comecei a fazer a documentação, só que um advogado me orientou assim, é algo que você não consegue documentar porque são exercícios. Certo. Então, como que você documenta os exercícios? A pessoa vai lá, tá passando o exercício, o modelo é meu, né? O começo, o meio, o fim, os porquês de cada coisa, que é o mais importante. Mas os exercícios, a parte de, vou fazer exercício de core. Cara, tá aberto aí. Tá. A sequência que eu faço, que eu acho correta. O mini band. Pô, tem um monte de gente postando isso daí. Então, eu não consigo, sabe? Eu achei que, respondendo já quase que é o que eu vou deixar de legado, e sabe? Muitas pessoas que copiaram estão se dando bem. Eu acho que é o bem que eu deixei para essas pessoas que trabalharam para mim, que me ajudou também, que fortaleceu a marca e tá fazendo sucesso, tá ajudando um monte de gente, acho que é o que importa, sabe? Então eu não me levei tanto por esse lado. Tá, mas tem um detalhe, a força da sua marca. Se você trabalhar bem a força da sua marca, que foi quem criou o método, eu como aluna, peraí, eu quero o método, deixa eu ver essa sequência de método, eu entendi o que você quis dizer, isso aconteceu comigo também, por isso que eu te perguntei. Toda a parte, tudo que a gente traz ciências que estão abertas ao público, a gente não pode registrar, né? Agora, a sequência, as etapas, a forma como a gente organiza é próprio, mas aí não é uma invenção. É só a sequência que foi remodelada para construir o método, diferente de ter uma ideia que ninguém teve, que aí você tem a patente. Só pode falar. Então, a ideia, acredito que ninguém teve. Em 2014, ninguém trabalhava nesse modelo. A forma que vamos pensar num bolo. Tá? Não algo assim que a pessoa come e fala, nossa, é diferente esse bolo. Mas por quê? O ingrediente que está ali é diferente. A forma que foi feita, o tempo que usou para fazer, que é o diferencial. Mas a farinha de trigo é a mesma. Tá. Entendeu? Então, o tempo, os minutos, o que pôs primeiro, o que pôs depois. Tudo isso é o que faz a diferença do meu método. Mas o material que é usado, os exercícios que são usados, as pessoas fazem. Da forma que eu fazia, que dava muito certo. Tá. Que deu muito certo e que dá muito certo. Talvez eu tenha falado a mesma coisa. Vou tentar melhorar aqui. E aí, talvez se faça isso mesmo, né? A forma, o tempo, os minutos, o que vem primeiro, né? Então, de repente, eu vou pôr o ovo e a farinha. No teu, não. É a água, outro ingrediente, depois o ovo e a farinha. Isso muda o resultado final.
Quando eu quis dizer da invenção, o método ele foi criado, mas é a invenção de a farinha. A farinha ela já existe. Já existe. Então já tá no mercado. Eu não inventei a farinha. Agora, se eu inventar uma nova farinha que ninguém criou ainda, eu consigo Patentear? talvez patentear. A gente tá falando de alimento, eu não sei se isso serve, tá? Não, também não. Eu tô assim, Porque também não é minha área. Mas aí, por isso a minha dúvida é registrar o método, porque eu tentei registrar método de desenvolvimento, não dá. E a minha orientação foi registrar a marca, porque a marca ela tem força. Né? E aí tem algumas sequências que dá pra gente registrar, mas ainda assim a gente não pode falar só eu uso. As outras pessoas podem usar também. Agora, tem algumas referências que as pessoas precisam fazer, mas aí eu preciso chamar um advogado. Isso, boa. Um especialista em patente NPI. Tá aí, hein? Ó, vamos ver se a gente conhece alguém que realmente tem a moça que me ajuda, talvez, acho que vale a pena. A moça não é a empresa que ajuda a gente. Mas para trazer alguém em referência para poder... É um assunto interessante, né? Então, você que vai começar o negócio, tem que olhar se alguém já está utilizando o nome que você quer utilizar, porque também tem muito isso. Sim. Eu peguei o Gênesis Apocalipse nos negócios, já tô com certificado. Mas às vezes a pessoa começa, você escolhe um nome que já outra empresa tá utilizando e depois você tem que parar de utilizar, perdeu todo o esforço que você teve porque a marca já era de uma outra pessoa. Né? Ter esses cuidados. E aí, o que eu queria, Jeff, que você contasse pra gente? Mas e antes de tudo isso? Lá, antes de você ser personal, até pra entender, você já trabalhou CLT? Pouquíssimo tempo. Jovenzinho, já pensava, eu vou ser personal, professor de educação física? Como que era? Entender a tua mentalidade lá atrás. Tá, vou falar então assim. Meu pai, como ele sempre teve comércio, e ele falava pra mim, ele falou uma coisa que eu gravei. Cara, não trabalhe pra ninguém, não vá trabalhar pra ninguém. Porque vai te dar uma falsa segurança e você vai ficar ali preso. Teu pai já era empreendedor. Já era empreendedor, mas de um jeito bem... Ele era autônomo. Bem amador, bem Tá. amador, né? Assim, hoje olhando pro empreendedorismo do jeito que a gente tá olhando, ele era muito amador. Então, e eu fiquei com isso. E eu sempre tive vontade de ter algo meu. Então, eu comecei isso, fazendo essas vendas, fui vender vela, montei um comércio para mim na garagem de casa, de cosmético, fui vender roupa, então já vendi roupas, e sempre levando para essa linha. Sempre pensando, eu não vou trabalhar para uma pessoa. Não, sempre pensando, eu vou montar o meu próprio negócio. Tá. Não tinha muito essa crença de não vou trabalhar. E aí, meu pai faleceu em 98. As datas agora eu não vou me recordar. Tá. Mas meu pai faleceu e aí eu fiquei arrimo de família. Eu era o mais velho, minha irmã mais nova e minha mãe. Só que minha mãe já trabalhando e, eu já tava entrando ali na adolescência, porque eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a sair, né, essa mentalidade de empreender acabou. E aí eu fui a trabalhar com as coisas que apareciam. Então já trabalhei de chapa, já trabalhei em padaria, já trabalhei em mercado, trabalhei em várias coisas. Até um momento que eu falei, cara, eu preciso ter algo. Minha mãe falou pra mim, né, que você precisa ser registrado, você precisa arrumar um emprego numa empresa. Aí eu falei, cara, é verdade. Aí, conversando com um amigo, eu fui trabalhar numa empresa de pisos e azulejos, que era a antiga Cerâmica São Caetano e Suzano. E aí ele foi meu primeiro emprego registrado. Fiquei ali um bom tempo, né, até a empresa fechar, a empresa fechou. Eu saí e fui trabalhar depois com móveis, né, trabalhar na Columbus Móveis. Então eu trabalhava no setor de assistência técnica. Então eu quebrava uma máquina na sua casa, uma mesa, e eu separava o tampão de mesa, o pé, e mandava para sua casa com número e tal. E aí foi esses 2 empregos que eu tive registrado só. Foi só esses 2. Depois que eu saí da Columbus, aí eu não trabalhei mais registrado. Foi aí onde eu... Não tinha estudado ainda. Você teve dificuldade para fazer faculdade? Na época era caro? Porque teve uma época que era difícil. Hoje é fácil fazer faculdade. Não era todo mundo que Quando conseguia. eu saí da Columbus, eu não tinha essa perspectiva de fazer faculdade. Até porque a gente era uma família bem simples. Tinha acabado, assim, bem dizer, perder meu pai fazia pouco tempo. Eu tava numa idade ali de 19, 20 anos. Tive que parar o jiu-jitsu, que era algo que eu gostava muito, né? Mas eu tive que parar. E aí, por coincidência, né? Eu fui num churrasco, a convite de um amigo meu, que ele ganhou da faculdade um churrasco, que eles fizeram uma arrecadação de prenda, e eu conheci os donos da faculdade de Suzano, a Unisus. E aí lá, fazendo amizade, conversando,
eu conversei com ele, ele falou, por que você não faz educação física? Eu falei, ele falou, o ano que vem vai ter esse curso na faculdade, é um curso novo também. Então eu sou a primeira turma de educação física da Unisus de Suzano. E aí ele concedeu uma bolsa. Falou, eu dou um desconto para você. Eu falei, poxa, que legal. Aí eu tinha em casa alguns aparelhos, olha que história doida, pesos, bicicleta, e aí eu saí do churrasco, voltei para casa e falei, minha mãe, eu vou fazer faculdade. Minha mãe falou, como assim você vai fazer faculdade? Pagar como? Como que a gente vai pagar? E a faculdade era cara, realmente era bem cara. Era diferente. Ela falou assim, Quando eu fiz a já gente era. tá sobrevivendo, né? Assim, não falta nada, mas eu acho que não dá pra fazer faculdade. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu acho que ontem é onde entra a minha fé, sabe? Quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu vou fazer, eu faço. E eu falei, eu vou fazer, mãe, eu vou fazer. E beleza, passou, fui lá, fiz o processo seletivo, era uma redação, não sei o que, passou em 10º. Falei, eu vou fazer. Chegou no dia de pagar a matrícula, vendi todos os pesos, fui na academia de um amigo meu, vendi os pesos, vendi os aparelhos, vendi a bicicleta para um outro amigo, juntei a grana, fui lá na faculdade e paguei a matrícula. Falei, pronto, já estou matriculado. Eu já gostava de treinar. Primeiro passo está dado. Primeiro passo está feito. Eu acho que é importante isso. E aí, o que eu fiz? Saí nas academias. Antigamente não tinha muitos professores formados, né? Então era muito instrutor, né? E aí eu fui nas academias que tinham lá na cidade e falei, estou fazendo educação física e eu quero entrar pro mercado, já conheço um pouco, tenho noção, nem imediato eu já consegui emprego. E aí já comecei a trabalhar como instrutor em algumas academias em Suzano. E aí eu com um bom atendimento, com aquela vontade de empreender, de atender, de ter um diferencial, começou a lotar os meus horários. Pelo carisma, e eu comecei a me dedicar muito àquilo. Só que eu já cuidava da academia, hoje olhando, como se fosse minha. Então eu arrumava os aparelhos, eu limpava banheiro. Já tinha mentalidade de dono. Já tinha uma mentalidade de dono, sem saber, sabe? Eu organizava os aparelhos de uma forma que ficasse melhor para eu trabalhar, eu mantinha um ambiente limpo, eu limpava os aparelhos na hora de ir embora, eu tirava o lixo, coisas assim, que para mim era simples, sabe? Que era pequeno, e eu fazia, numa boa. Porque eu pensava, poxa, eu tô trabalhando numa academia, cara, não tô dentro de uma fábrica carregando peso lá o dia inteiro, 8 horas. Tô aqui num ambiente legal, gente saudável, saúde. E aí eu comecei a me dedicar. E nessa mesma academia que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de fazer 54 cursos, porque era a Confederação Brasileira de Fisiculturismo. Então o presidente, ele viu meu esforço, via minha boa vontade, e ele falou, você faz os cursos e eu vou descontando do seu salário. E eu falei, cara, eu preciso aprender mais, preciso ouvir quem sabe. E eu sempre tive essa mentalidade de querer aprender mais. E aí eu peguei gosto por isso. Então eu ia para os cursos, era todo sábado e domingo, uma vez por mês, e aí eu ficava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, só ouvindo sobre musculação, diversos cursos de musculação, nutrição, fisiologia, anatomia, muitas coisas que a faculdade não dava. E aí eu fui complementando e fui me tornando um cara diferenciado dentro da academia. Quando eu terminei esses cursos, eu acho que faltava mais, precisava de uma certificação. E aí eu já tinha entrado na faculdade, comecei a procurar em São Paulo. Falei, cara, eu preciso buscar a novidade. E aí fui para São Paulo trabalhar em São Paulo. Trabalhei em Moema, trabalhei no Clube Paineiras do Morumbi. Essa para mim foi uma conquista muito grande para mim, porque eu fui fazer um processo seletivo e tinha 90 pessoas para estagiários. Um clube muito conceituado. Desses 90 ficaram 60. Dos 60 ficaram 30. Dos 30 ficou 3 pessoas. Eles foram tirando. E aí ficou eu e mais uma menina, que era da natação. Eu fui para musculação e um outro rapaz que eu não lembro. Que eu não acabei não vendo, acho que foi para um outro setor de esporte lá do clube. E aí para mim aquilo foi uma conquista muito grande. Falei, eu acho que eu mando bem isso aqui. E quando chegou lá, eu caí no gosto da galera. Pelo meu atendimento, a seriedade que eu trabalho. E aí eu comecei a ficar em um personal. E ali eu comecei a formar uma casca de personal. Sabe, não tinha academia ainda, era instrutor, passei a me tornar um personal ali, voltei para Suzano, já voltei com essa carga de um personal de São Paulo, já com conhecimento, com alguns diferenciais, fora os cursos, mas as novidades que aconteciam em São Paulo, e aí eu comecei a atender o pessoal de Suzano. E eu sou muito grato, Suzano me ajudou demais, eu atendi Suzano, bem dizer, quase que inteiro ali. Aí começou a espalhar, Suzano, Poá, Mogi. Pô, o cara é bom, trabalha sério, pô, não atrasa, dá uma atenção, dá resultado. E eu comecei a fazer um trabalho de resultado. Meu trabalho de conclusão, eu levei 5 pessoas para mostrar, que foi caso... Trabalho de, como que é? De causa, né? O TCC? O Você TCC. fala de conclusão de curso. A conclusão de curso foi
para eu mostrar os resultados. Eu levei as pessoas, a avaliação física, mostrando Foi quanto real foi mesmo na real, prática. Que E legal. aí eu concluí essa parte aí do personal. Foi onde eu falei que eu comecei a querer montar um espaço para expandir. Pô, preciso atender mais pessoas, preciso ganhar mais. Né? Já voltou a mentalidade de novo de empreendedor. Pô, tô trabalhando muito, mas não tá surtindo a minha necessidade. Eu preciso empreender. Só que muda uma chave quando você abre uma porta. Sabe? Você é professor, você tem mentalidade de professor, você trabalha como professor, você abre um negócio, você larga de ser professor ou continua sendo professor, mas você precisa empreender. Aí você tem que saber sobre números, aí você tem que lidar com contador, impostos, fazer contas, que não era o meu negócio. Que não era fora, o meu negócio é peso, contar repetições, ajeitar postura, essas coisas. E aí eu entro por esse mercado. E aí eu fui indo, fui no acertos e erros. Em 2019, antes da pandemia, eu falei, eu preciso dar uma atenção maior nessa minha área. Aí eu parei de dar aula, já estava com uma academia bem estruturada, bastante alunos, funcionários. Comecei a estudar um pouco sobre empreendedorismo. Comecei a ver umas lives do Thiago Nigro, ele fazia umas lives 6 horas da manhã e falava bastante, levou alguns empresários. Eu comecei a pesquisar sobre esses empresários, comecei a ler livro deles, comprei, comecei a entender a mentalidade. E aí foi aonde eu me aprofundei as leituras. Né? Então comecei a buscar muito conhecimento, ler, ouvir podcast, no YouTube buscar alguma coisa, ver o que os empresários estão falando. E aí eu comecei a me aprofundar muito mais nisso. Então é recente. Né? Querendo me A tornar... expansão de consciência. De consciência foi a partir de 2000. Então, aí eu fui para a França e já fui para lá e comecei a olhar outros comércios. Comecei a já... Tudo que eu olhava, eu começava a enxergar um negócio. Então, realmente, eu mudei o meu mindset em questão de empreender. Então, minha visão mudou 100%. Hoje, a maioria das coisas que eu olho, já vejo como empreendedor. Né? Não olho mais como um professor ou como uma pessoa normal. Até porque você vai ganhando casca, como você falou, você virou, naquele momento da academia, você começou a desenvolver a casca de personal, ao mesmo tempo, quando você sai desse lugar e tem que assumir um outro lugar que você ainda não passou por ele, não tem experiência, você vai se moldando, se desenvolvendo e vai criando a casca também do empreendedor, né? Então, aquele negócio, às vezes a gente assume algumas coisas que é uma caixa que é muito pequena pra gente ou muito grande. Que bom quando é muito grande a gente quer, né? Lembrando que também é quando a gente quer, porque também a gente não precisa ser o que a gente não quer ser. Mas aí a gente vai, opa, peraí, o que tá faltando aqui? Porque eu tô vendo que eu tô com a cadeira tá maior do que o que eu tenho, né, pra oferecer. Anotei várias coisas conforme você foi falando. E aí eu quero falar sobre isso para poder ajudar as pessoas que estão com a gente. Primeiro é sobre oportunidade. Eu vejo muita gente assim, poxa, eu tô esperando o dia que a minha oportunidade vai chegar. Para que às vezes ela não vai chegar nunca e você vai morrer sem oportunidade. Às vezes chega sim, a gente tem que agarrar. Eu gosto muito, tem um livro que eu li que diz que a oportunidade é um homem com um cabelo grande na frente, careca nas costas e asas nos pés. Quando ele chega, a gente tem que já agarrar. Porque se ele virar as costas, a gente não pega mais. Quando ela vem. Mas às vezes ela não vem. E a gente tem a capacidade de criar as nossas oportunidades também e não ficar esperando o outro. E aí é quando a gente entra no nível de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos resultados que eu tenho e eu sou a única responsável por mudar. Se eu estou satisfeito, se eu não estou satisfeito, se eu quero mais, se eu quero menos. E às vezes as pessoas se colocam nesse lugar de me falta oportunidade e de fato falta. Mas peraí, você já olhou quais são as oportunidades que você pode criar? E você criou a sua oportunidade quando você decide. Você tinha condições de fazer a faculdade? Não. Mas com o que você tinha, você foi atrás, você foi procurar trabalho. Então, o que você, de repente, está aí esperando a oportunidade chegar? Você ficar 3 anos esperando, ou sei lá, né, perder. O que você pode fazer com o que você tem hoje para bater nas portas e pedir, fazer essa oportunidade, criar algo novo, né? As grandes invenções vieram exatamente disso, das pessoas criarem, elas queriam resolver um problema que era delas. E aí, no fim, ajudou toda a humanidade, né? Então, a gente ter esse pensamento de, peraí, eu sou responsável e eu posso, a partir de agora, mudar tudo. Aí foi o que você fez. A mentalidade de senso de dono também é a gente fazer por nós e não pelo outro. E tem muita gente que eu vejo que fica
Ah, eu não. A academia do fulano, um exemplo aqui. Ah, a empresa do ciclano, ele não merece. Não vou trabalhar para ninguém, não. Vou fazer o mínimo. Mas tá fazendo então o mínimo por você e para você. Né? Porque quando você dá o seu melhor, a vida retribui. Né? Plantio e colheita, estar a serviço da vida. Quando você está a serviço da vida, a vida ela entra de forma invisível numa dívida com você. Para quem também acredita, Deus está vendo, meu amor. Deus está vendo. Então, o que você faz, não pensando que é pelo outro, é por você. Então, dá o melhor, fazer o melhor. Porque imagina você ter toda essa equiparação de acordo com o nível de entrega que você tem, porque é isso que acontece. E aí depois a gente olha para as pessoas e alguns falam, porque fulano tem sorte, foi preferido. Não foi. Fez muito mais e entendeu a vida e as coisas de um jeito diferente. E está recebendo por isso. Né? Justíssimo. A vida é justa, né? Tanto é que a gente fala assim que Deus é bom, mas antes de ser bom, ele é justo. Né? Então a gente pensa nessa justiça. As escolhas, o processo também acho bem importante, porque nem sempre a gente vai fazer algo que vai dar super certo. Existe um processo. O que você fez? Opa, preciso estudar. Estudar, aprender, entender. Você não olhou um dia e falou assim, opa, deixa eu criar um método aqui, sem ter recursos mínimos para poder ter essa base. E tem um processo mesmo de aprendizado, de maturação, como o processo que você está contando para ser um empreendedor, para ter mentalidade empreendedora. A busca, os dias que você acordou mais cedo para assistir live, para buscar conteúdo, os livros que você leu. Então, existe um processo. Eu falo que antes da gente ter, a gente tem que ser. Aí, às vezes a gente quer ter e não quer ser nada. Peraí, não é bem assim que as coisas funcionam. Não desistir também, eu acho isso muito importante. E quando eu falo do não desistir, eu queria que você contasse pra gente os momentos difíceis da sua vida, que eu já fiz o spoiler aqui, contar um pouquinho sobre eles e o que fez, porque se você desistisse, eu acho que você teria hoje vivendo hoje um outro destino. Exato. Então, eu dei uma contada um pouco da minha história aí e passei, né, alguns anos, eu não falei dos anos ali que eu acho que foi os anos de maior sofrimento, de maior dor. Mas, porém, hoje olhando, foram os anos de maior aprendizado. Né? Então, eu perdi minha mãe em 2006. Minha mãe faleceu em 2006. Quando eu perdi minha mãe, quando eu descobri, na verdade, que minha mãe estava com câncer, eu fui tomado por uma dor muito forte. Porque, já tinha perdido meu pai muito novo. Aí você descobre que a sua mãe está com câncer, você está com 25 anos, estava terminando a faculdade, estava ingressando no mercado profissional. Eu contei a parte aí de empreender, eu já estava no mercado, já estava consolidado. Quando a minha mãe faleceu, eu não tinha certeza de nada ainda. Eu estava plantando muita coisa, estava no processo, eu estava indo para São Paulo, pegando o trem, indo de bicicleta até a estação, acordando 3h30 da manhã, último semestre da faculdade, então eu saía da faculdade 10h35, ia dar aula para uma turma de amigos, que eram os gordinhos, das 10h35, 10h40 até meia-noite, pegava a bicicleta, ia para casa de bicicleta, acordava 3h30 da manhã, deixava a bicicleta no poste com a corrente, varava várias vezes a estação de trem para economizar o passo, para comer uma canjica na Sé, e aí ia para São Paulo, trabalhava como estagiário, voltava, e nesse período todo de trabalho, de estresse, descobre que minha mãe está com câncer. E aí, toda a atenção foi para isso. Né? Não deixei de fazer as minhas coisas, mas toda a minha atenção, toda a minha energia foi focada nisso. Foi onde eu coloquei toda a minha fé em jogo ali para que minha mãe não viesse a falecer. Só que não teve jeito. Passou 3 meses e minha mãe veio a falecer. Ela faleceu e aí eu acho que naquele momento eu abaixei a guarda. Sabe? Eu falei, não dá. Eu não consigo me recordar agora qual foi o sentimento, mas eu fiquei que se dane. Agora, para mim não faz tanto sentido, né? Vou usar uma palavra que eu uso bastante agora. Faz sentido? Na época não fez sentido mais nada para mim. E aí eu comecei a andar com os amigos, e esses amigos começaram a me chamar, não fica em casa, vamos pra balada, vamos sair, vamos não sei o que. E dentro do carro, eles usavam droga, me ofereceram. E no dia eu não vi problema, todo mundo usava, tava tudo ali e eu usei. Né? Então, mas quando eu usei a primeira vez, me veio um sentimento assim, sei lá, se foi Espírito Santo, alguma coisa, que eu falei, você se ferrou. Usando na linguagem do jiu-jitsu, você vai ser finalizado. Sabe, o golpe tá encaixado, você vai bater. E aí eu já falei, o que eu tô fazendo? E aí eu entrei nessa depressão, comecei a usar a droga,
que era uma coisa que não fazia parte da minha vida toda, da minha trajetória inteira. Quem me conhecia sabia, pô, o Jefferson, isso nunca fez parte, nem beber ele bebe. O cara não sai de balada, ele é super caseiro, tava focado na faculdade, corria todos os dias, treinava, todo um corpo legal. Ele tá usando droga, eu não acredito. Então, as pessoas que me conheciam, que era do meu meio, todo mundo ficou horrorizado. Minha família, parte de primos, parentes, eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. De toda a família, da parte Você era o exemplo. de todo mundo da família, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, eu fui o primeiro a fazer uma faculdade, começar a fazer uma faculdade. Né? Hoje já tem, graças a Deus, tem muita gente da minha família. Minha irmã é um exemplo aí já bem conceituada na área dela, mas ninguém fazia, ninguém tinha passado pela cabeça fazer isso. Eu era um exemplo. Trabalhava na escola da família, você perguntou sobre como eu conseguia pagar a faculdade. Teve um momento que eu trabalhava de sábado e domingo para pagar a minha faculdade, que foi o governo que abriu um programa para quem fazia faculdade, que não tinha condições de fazer, que você trabalhar sábado e domingo na escola da família, você pagava com trabalho. Então eu trabalhava em São Paulo, de segunda a sexta, sábado e domingo eu trabalhava na escola. Montei um projeto de futsal e eu dava aula de futsal para as crianças. E falava com todos eles, porque a maioria deles, os pais estavam presos, os pais estavam envolvidos com droga, e eu era um exemplo. E eu caí nessa armadilha. Né? Eu caí na adicção, que é uma doença, que é a dependência química. Eu não sabia que era uma doença, eu achei que era só experimentar e parar a hora que eu queria. Que é aonde a maioria das pessoas entra nesse auto-engano. Tá? Então as pessoas que estão nos ouvindo, que tem familiar, que está passando por esse problema, é um auto-engano. Eu paro a hora que eu quero, se eu quiser parar, eu paro. Não para, você já está dentro de uma doença. E essa doença ela precisa ser tratada. E aí, minha queda foi muito rápida. Em 6 meses, eu já estava ladeira abaixo. Nessa época, eu já tinha uma academia também, né, chamava Jeff Trainer. Eu já comecei a vender academia, eu já desfoquei de São Paulo, comecei a dar aula, estava dando aula de personal para algumas pessoas, eu comecei a desmarcar as aulas porque eu tinha sentimento de culpa. Então, o meu corpo pedia droga, sabe? Ela queria a droga. O meu vazio, a minha tristeza, se anestesiava com a droga, porque eu senti o vazio de ter perdido a minha mãe, e o meu luto ali, eu ia anestesiando. Chegou num momento que a minha dependência era química, meu corpo pedia droga, sabe? Já não era mais Sim. a tristeza, e aí eu fui entrando em isolamento. Já não queria mais aparecer para jogar futebol, eu já não queria mais estar saindo com uma garota, já não queria mais ir pra praia, eu queria usar droga. E aí isso foi cada vez piorando, né? A ponto de eu chegar a morar 4 meses na rua. Morei na Cracolândia, que eu acho que foi Você morou lá mesmo. Lá dentro da Cracolândia. Chegou no fundo do poço. Totalmente. Então, quando eu chego nessa situação, eu já estava ali em estado deplorável. E como é que você saiu? Então, para sair, é onde eu acho que entrou essa palavra que você falou, não pode desistir. E eu sabia dos meus valores. Falei, cara, eu não sou isso. Eu não sou esse cara. Você tinha essa consciência, apesar de tudo? Tinha essa consciência, tem um lado espiritual muito forte. Isso é importante eu também. fui numa igreja e na igreja falou que uma pessoa ali ia passar por situações e tal. Não vou me aprofundar nisso muito, mas teve um pastor que falou isso. Não sei se isso aconteceu. Tinha uma vizinha minha que ela falou, eu te vi passando uma situação assim, assim, assado. E depois, quando eu tava passando, eu realmente falei, cara... Ou seja, foi me avisado. Ela profetizou isso. Tá. Falei, Na verdade, era um aviso, né? Pra não acontecer. Sei lá, e aí... quando eu me vi nessa situação, eu falei, cara, eu preciso sair disso. Só que não é tão fácil. Não é tão fácil. Sabe, você tá no menos 0,00 ali, que é morando na rua, você ter essa consciência. Porque eu também não era um cara tão leigo, né? Eu era um cara que já tinha consciência legal. E aí eu me permitia ser internado, ir para a clínica de recuperação. E foi lá quando eu conheci os 12 passos. Né? Então, os 12 passos é uma ferramenta que eu uso todos os dias para combater a minha doença, que é a dependência química. E a doença, ela tem várias transferências. Não é só a droga é a cereja do bolo. Mas trocar de relacionamento de cada 3 meses é uma doença. Comer compulsivamente faz parte da doença. Uma mentira é uma doença. Então, a adicção, ser um adicto, a palavra adicção quer dizer ser escravizado por alguma coisa. Você pode ser escravizado por várias coisas. Muitas mulheres escravizadas pelo sexo. Sai, tem relação, entra no sentimento de culpa, de raiva, volta de novo fazer. Outras escravizadas pela mentira, outros pela traição, outros pelo dinheiro. Tem várias transferências, né? Acho que uma bem forte é a comida. Muitas pessoas que comem compulsivamente para morrer, sabe? Assim, tem aquela necessidade. E a droga também.
Só que o nome adicto é levado para quem tem problema com dependência química. Então, eu fui tratar os meus comportamentos. Que não era tirar a droga do Jefferson, era tratar alguns comportamentos que hoje eu tenho como valores e não negocio eles. Eu sou muito assertivo, sou muito verdadeiro, eu sou extremamente honesto com as minhas coisas. Então, eu comecei a colocar esses valores acima de tudo. E comecei a trabalhar esses passos. E aí, eu não sinto vontade. Estou há 20 anos que eu não uso droga. E nem passa pela minha cabeça, eu não tenho necessidade. Sabe, eu não tenho esse vazio, eu não tenho essa vontade. E aí eu comecei... Então foi aos poucos, foi internação, foi acompanhamento, ter pessoas também, acho que isso é muito importante, Tive não é? pessoas muito boas do meu lado, amigos. Vou dar um depoimento, eu nunca falei sobre isso. Primeira vez que eu vou falar. Eu trabalhei, tenho um ministério maravilhoso. Se tem alguém que está aqui com a gente, ouvindo, assistindo, e que tem esse problema, procura esse ministério, chama Ministério Nova Vida, do Bola de Neve. Eles fazem um trabalho... não só com o adicto em si, mas com todo tipo de... A gente chama de desvio de caráter, né? Todo tipo de compulsão, né? Todo tipo de compulsão, tudo que é exagerado. Eles falam assim, desde o chocolate até o crack, né? É o discurso. E assim, é importante falar sobre desvio de caráter para não achar que é porque a gente existe, e aí eu vou trazer aqui, existe o caráter de Cristo. Né? Existe o caráter de como realmente nós deveríamos ser, né? E é o que a gente, quem é cristão, luta para ser. Então, esse desvio de caráter seria passar fora desse caráter, né? Quando a gente fala, por exemplo, em conversão mesmo, quando a gente escuta as pessoas falando sobre, eu me converti, não é? É que eu estava num caminho de destruição e eu saí, converti para o caminho de Cristo, é sobre isso, né? E é onde todos os dias eu trabalho a minha transformação de caráter, né? E eu servi esse ministério por muitos anos. De 2013, eu fui casada no passado. Agora é meu segundo casamento. E meu ex-marido era adicto. E eu passei por todo esse processo. Eu não sabia. Eu descobri, porque cocaína é uma droga que você não descobre. Pelo menos eu era bobinha, usa no banheiro, não tem cheiro. Só que a pessoa é esquisita, bebe. E aí, quando a pessoa bebe, aí eu não... Fica, né, enfim, tem um equilíbrio e tal. E daí foi... Ele passou por esse processo de internação. Eu servi muito o ministério, então eu conheço assim, testemunhos belíssimos sobre isso, de mudança de caráter, de transformação de vida. E não é só nesse sentido. Aí tem a pessoa que rouba, que também tem os pequenos furtos, né? Tem as pessoas que vai para alimentação. E eu acho muito bacana porque quando eu me vi nesse lugar, inclusive a Megaluz, a minha empresa chama Megaluz por conta disso, porque Jesus é a luz do mundo. E é ele que mudou a minha vida quando a gente fala assim, peraí, deixa eu converter o caminho. Eu nunca usei droga. Eu bebia, né? Eu tinha uma vida hoje que o pessoal que seria normal, hoje eu não tenho mais esse tipo de comportamento já faz muitos anos, desde 2013. Mas eu tinha uma vida que não era alinhada com a vida de Cristo. E conhecer isso transformou a minha vida. Então, assim, apesar de eu não ter... Eu acho que esse é o maior testemunho, não é o testemunho da gente mudar... E aí eu tô trazendo isso para testemunha, enfim, chegar aqui e tô falando isso. Não é mudar, parar de repente, beber, usar droga. Não, acho que o maior peraí, eu quero ter uma vida alinhada para viver um destino que foi o destino que Deus criou para mim, que ele construiu, que ele desenhou para mim no dia que eu nasci. Imagina o destino que Deus tem para a vida, para a tua vida. O que ele imaginou na hora, porque a Bíblia fala que ele sabe até a quantidade de fio de cabelos que a gente tem. Só que nós escolhemos fazer um monte de coisa diferente, porque existe o livre-arbítrio. Então, quando você para e fala assim, peraí, eu não quero, e aí eu não, independente do que for, porque aqui tem a pessoa que mente, tem a pessoa que é corrupta, tem a pessoa que pega o dinheirinho escondidinho do outro, tem a pessoa que trai, e aí a gente vai ter, porque não tem pecadinho, pecadão, não tem o erradinho, não, tem um monte de coisa. Peraí, não é isso, porque toda escolha vai te trazer uma consequência.
E aí, quando a gente fala aqui de empreendedorismo, de tudo isso, qual é o destino que você quer pra tua vida? Porque às vezes tua vida tá ruim, agora eu vou trazer pro empreendedorismo. Ah, porque tá sofrido. Tá, mas o que você tá plantando? Porque às vezes você... Aí essa é a pergunta, quais são os meus dons, habilidades? O que Deus me deu de presente que eu posso fazer disso, gerar dinheiro e criar uma oportunidade para ter um destino diferente? E aí, às vezes, você tá vivendo uma vida medíocre e chata por escolha sua. E aí a gente tá aqui para abrir seus olhos, falar que existe um caminho diferente, existe formas, existem pessoas que te ajudam, porque às vezes você tá no fundo do poço, você tá numa escuridão que você pode sair. E aí aqui, rapidamente, sem entrar muito em detalhes, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso acontece com várias pessoas que têm que têm testemunhos como esse. Então, o teu início não é o teu fim. Depende do que você quer, né? E diante disso, Apocalipse não é o fim. É exatamente, opa, não acabou, né? O que você quer eternizar, né? O que você quer construir, Jeff, através de você, que vai além de você? Vou falar uma coisa que você comentou sobre oportunidades. Tá. Eu acho assim, que Jefferson, eu não fui o cara que tive todas as oportunidades, mas eu criei várias oportunidades, sabe? Para chegar aonde eu queria, para fazer a faculdade, para estar nos ambientes. Porque não é tão fácil. Um órfão, né, perder os pais tão cedo, um negro, sabe? Pô, pro negro a gente sabe que existe um preconceito, né? Então existe alguns... Até a minha história, muitas pessoas... Eu sabia que quando... Eu não contei, mas eu vou abrir aqui para vocês, né? Eu tive um período, quando eu morei na rua, eu precisava comer e eu pratiquei alguns furtos. Né? Não era um furto, mas eu pegava um celular e vendia para usar droga. Desses furtos, eu acabei indo parar na prisão, na delegacia, e fiquei preso por um período, não tão longo, mas também um dia ali já é uma eternidade. Sim. Fiquei esse período, que foi, eu acho que o final de tudo, foi dia 30 de abril de 2010, quando eu saí desse lugar, e aí eu comecei a reconstruir minha vida. E eu escuto bastante um pastor, e assim, ele fala que nós temos que ter uma vida alinhada com Deus. Viver mais de semelhança de Cristo. Então, muitas coisas que eu vou fazer, eu pergunto, será que Jesus faria isso? Como que ele agiria nessa hora? Né? Ah, eu tenho um negócio, eu vou fechar, eu preciso devolver o dinheiro para todos os clientes. Como que Cristo faria? Então, assim, eu não conseguiria dormir se eu estivesse devendo para alguém. Sabe? Ah, eu tenho um relacionamento, eu vou trair. Eu não iria ficar em paz se eu estivesse fazendo isso. Por quê? Porque a minha consciência, o Espírito Santo ia me acusar disso. Está falando do lado espiritual que habita em nós. Né? Esse desvio de caráter que você falou realmente é isso. Você está indo por um caminho, né? Eu estava indo pelo caminho que, de uma certa forma, olhando hoje com maturidade, eu escolhi. Eu aceitei a dar o primeiro trago. Então não foi culpa das pessoas que estavam comigo. Eu que me permiti, eu tive o livre-arbítrio. Eu poderia ter falado não, como eu já tinha falado outras vezes. No momento que eu estava vulnerável, eu falei sim. E foi o suficiente para me estrangular, para levar a morar nas ruas. Né? Então, as oportunidades, voltando, eu não fui esse cara que tive oportunidades. Pô, já está tudo pronto para você fazer uma faculdade, já está tudo pronto para você montar uma empresa, já está tudo pronto para você atender clientes e tal, já está tudo pronto para você conquistar. Não, eu tive que fazer uma decisão, eu vou dar certo, e agora eu vou dar certo, eu vou dar certo, e eu vou fazer. E é uma das coisas que eu admiro em mim, que eu vou a minha fé, porque eu falo, cara, eu vou fazer. Custe o que custar, cara feia, as pessoas não querem você aqui, eu vou fazer, eu vou entrar e vou conquistar isso aí, vou fazer. E aí eu venho fazendo isso, sempre respeitando as pessoas, respeitando os lugares, hoje colocando em prática todas essas ferramentas que os 12 Passos me dá, com mais alinhado com a imagem de Jesus ali, as coisas ficam um pouco mais fácil, sabe? Porque esse preconceito até existe, mas depois que as pessoas me conhecem, que elas olham pra mim, conhecem na essência, falam, pô, esse cara é gente boa, pô, o cara é super honesto, pô, o cara é verdadeiro, esse cara é... Só que hoje eu também sou um cara de poucas amizades, eu não quero muitas amizades, sabe? Eu não quero muitas pessoas, porque eu já me decepcionei muito. Sim. E percebi que quando eu passei por todo esse vale, poucas pessoas ficam do seu lado. Né? Então, eu comecei a selecionar um pouco mais. Voltando para a pergunta final, o que eu quero deixar é esse legado, não só do meu parte de profissional, de trabalho, mas esse legado que, assim, que as pessoas não podem desistir, sabe? Não existe a possibilidade de desistir. Não existe essa falar, vou desistir. Sabe? Você pode tomar algumas decisões, pô, isso aqui não tá me fazendo bem, não quero mais.
Mas não é que você desistiu. Aquilo daí não te faz bem, você não quer mais. Mas desistir de algo maior, que você sonha, que você quer, ou que você está lutando para conseguir, ou para se livrar, não desista. Então o meu legado é que as pessoas olhem e falem, pô, esse cara não desistiu. Se ele não desistiu, eu posso. Se ele conseguiu, eu consigo. Sabe, quando falando de droga, de superar, de terminar uma faculdade, de montar um negócio, eu acho que o meu legado é quando as pessoas, quando eu transcender isso aí, olhar meu filho, minha irmã, sabe, as pessoas que estão ao meu lado olhar e falar, pô, ele não desistiu, cara. E tem muitas pessoas que hoje já me mandam mensagem e falam, pô, Jeff, sua história me inspirou, cara, eu tava muito acomodado, tô indo fazer faculdade. Cara, terminei minha faculdade, tô indo morar fora, porque eu vi, pô, o Jeff, mano, ele enfia as caras, vai em todos os lugares, pô, o neguinho é chato, é enjoado, não sei o quê. Então, se você não desistiu, e você conseguiu, eu também não vou desistir. Então, eu acho que o meu legado maior é esse. Fora o trabalho, que é ajudar muitas pessoas ainda, através do meu método, da minha empresa. Mas isso eu sei que pode ser uma coisa que passa. Mas eu acho que a minha identidade mesmo é isso. É que você tem autoridade para levar qualquer pessoa que está num lugar que você já esteve e conseguiu sair, que é a grande minoria, para encontrar também ter uma vida diferente. Acho que essa autoridade ela tem muito a ver com o nosso chamado, inclusive. Então, Bru, mas assim, falando sobre o lugar que eu saí, eu acho que foi muito extremo. Sabe, poucas pessoas passam o que eu passei e conseguem sair. Sabe, eu passei pelos 3 piores lugares que um ser humano possa passar. Morar na rua, clínica de recuperação que não é muito fácil, não é fácil, mas é um bom remédio, e prisão. Por mesmo que seja pouco tempo, um dia, não é fácil viver ali dentro. Então, são 3 lugares muito pesados. E você sair dali é um extremo, passar por tudo isso. Mas tem pessoas que estão passando por bem menos, na minha cabeça, tá? Cada um tem a sua... Às vezes talvez seja relativo. Bem relativo. Trazendo para o empreendedor, até para entender. Mas é super genuíno e tem gente que passa por isso e é. Só que às vezes, empreendedores que quebram. E aí, nessa quebra, passam exatamente por... Não foi... As circunstâncias não são as mesmas, mas a dor ela é a mesma no final, sabe? Eu conheço muitas histórias interessantes, assim, que a gente poderia... Assunto bem legal pra gente falar sobre isso, sobre pessoas que quebram, porque elas colocam o negócio como a identidade dela. Perda de familiares também é algo que eu percebo, um padrão de queda emocional muito... Porque a inabilidade de lidar com aquele sentimento. Mas falando aqui do lado do empreendedor, a pessoa, quando ela quebra, é uma oportunidade de você voltar 2 vezes melhor se você conseguir entender, sabe? Então não é vergonhoso uma pessoa que tem empresa quebrar. Eu já quebrei, sabe? Já quebrei e me reestruturei e montei negócio com aquela falência ali. Eu consegui entender, consegui alinhar o jogo ali dentro mesmo. Ah, quebrou, o que eu faço agora? O que sobrou do limão ali, né? O que sobrou? Pô, tô fazendo limonada. Ah, beleza, quebrou a academia, então vou vender os aparelhos, vou alugar os aparelhos. Comecei com outro negócio de locação de aparelhos, dentro de uma coisa ruim que me aconteceu. Óbvio que eu fiquei com toda a dor de ter fechado uma empresa. Pessoas, dinheiro envolvido, dívida, um monte de coisas que vêm de uma falência, que não são coisas boas. Sim. São dores, mas que você tem que suportar. Como eu já tinha passado por muitas coisas difíceis, para mim foi difícil também, mas consegui superar. Você sabe, Jeff, que eu era muito jovem, eu não tive muito apoio familiar. Aí já é diferente. Porque quando você tem muito apoio e se perde, é difícil, né? Eu fui morar sozinha muito cedo, porque meus pais não se davam e tal. Eu fui colocada, vamos colocar como diz, colocou para fora de casa. E eu era uma menina, não tinha muitos recursos. E eu não sei emocionalmente qual que é o grau disso, mas isso, por exemplo, foi muito difícil para mim, porque eu não sabia para onde eu ia, por onde começar. Teve momentos muito, muito, muito difíceis e é um fundo do poço. Cada um tem o seu fundo do poço, né? Foi um fundo do poço, né? Para superação. E quando a gente fala de Gênesis Apocalipse, a gente pede também para o nosso convidado trazer um versículo que vá de Gênesis Apocalipse, que realmente você entende que pode impactar, né, as pessoas, ajudar de alguma forma, e aí conta pra gente por quê. Eu acho que eu tenho vários versículos, tem alguns salmos que eu gosto bastante. Eu já li a Bíblia 2 vezes, então assim, tem algumas partes que me tocam bastante, né? Mas tem uma que é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então tudo posso, as oportunidades que eu falei, tudo posso.
Tudo que eu quiser eu posso naquele que me fortalece. Desde que seja alinhado com a vontade de Deus, né? Então nas minhas orações eu coloco, seja feita a sua vontade, Deus. Então se estiver alinhado, tudo eu posso. Tudo que é certo, tudo que é bom, tudo que vai fazer o bem, eu posso fazer. Todos os lugares eu posso acessar, todas as oportunidades eu posso criar, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu gosto bastante desse versículo, sabe? Tem outros, tem o Salmo 121 que eu gosto muito, né? Que é um salmo que é meu queridinho num momento bem difícil. E eu tava andando, né, no lugar e olhei pro céu e falei, cara, da onde virá o meu socorro? Tipo, eu vou sair daqui, eu não tenho apoio de ninguém. Eu vou sair desse lugar, que é um lugar que já vai sair com preconceito, com carimbo nas costas, né? E como que vai ser? Aí, Salmo 121. E não importa onde é esse lugar, a gente nunca tá sozinho, né? É só a gente lembrar que Deus tá com a gente, é só a gente buscar, né? Fazer a nossa parte. Mas eu acho que chega um momento que até isso você fica um pouco, não tão forte, sabe? Sim, Acreditando. eu sei. Eu acho que tem momentos que até isso, não é que Deus se afastou, é que eu acho que Deus dá um espacinho para você entender quem é você com Ele que sem Ele. Então eu acho que tem um momento que você tá sem Ele mesmo, sabe? E aí eu olhei e falei, cara, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Acho que é o nosso ponto de vista. Mas aí tudo bem, é o nosso ponto de vista ali que muda, realmente. A gente fica mais vulnerável, né? Somos humanos, né? E aí depois chega à conclusão que somos humanos, quem fez a gente foi Deus, então tá tudo certo. Não, se a gente olhar por esse lado, eu acho que ele sempre tá. Tá. Mas eu acho que a pessoa em si, ela mesmo se afasta. Porque eu lembro que quando fala assim, que nada nos poderá, nem os anjos, nada nos separa do amor de Deus, nem os anjos. Tá em Romanos, inclusive. Então, se nada nos separa, quem separa? Nada separa. É o nosso ponto de vista que acha que tá separado pela situação. Ou você tá olhando tanto para um problema e esquece de clamar, de orar e buscar mais a Deus, né? Mas muito bom, tudo posso naquele que me fortalece, excelente base para não desistir. Ref, muito, muito, muito obrigada, tá? Por ter compartilhado, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E você continua com a gente porque tem mais podcast.